Assunto de hoje: o comportamento que muda o seu destino. Quando eu fui fazer essa live hoje, eu estava parando para pensar sobre a minha vida, como é que nós temos momentos tão difíceis que às vezes a gente fica assim, nossa, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer nesse momento? Eu não sei se você já passou por isso, mas tem momentos no nosso relacionamento que às vezes te dá um desespero. E você, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tem momentos na nossa vida financeira, isso que eu estou te falando, eu estou falando da minha vida. E talvez você tenha passado por isso também, onde você não tem R$1 na sua carteira. E aí tem algumas pessoas que até mesmo elas não acreditando em Deus, mas elas colocam a mão na cabeça e elas falam, meu Deus do céu, o que é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar aquele boleto que vence semana que vem, mas eu não tenho R$1 para pagar? A escola do meu filho, a escola da minha filha, como é que eu vou fazer para resolver se o que eu ganho já acabou? E aí você pega, coloca a mão na sua cabeça e fala, meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você não tem mulher, às vezes não tem filho, e te dá um desespero tão grande, às vezes até tendo, sabe? Te dá um desespero tão grande que tem um monte de gente que faz besteira na sua vida. Por quê? Porque ela não vê saída. Ela chega num momento ali, olha, da vida, que ela não consegue ver saída. Ela não sabe como é que ela vai arrumar comida para o dia de amanhã. Ela não sabe como é que ela vai resolver o problema no relacionamento dela, as dívidas. Nossa, que desespero. Às vezes, nós estamos passando por um momento da nossa vida que é tanta escassez. Quando às vezes eu falo para você compartilhar aqui, olha, nessa setinha, é porque você não paga nada por isso. Mas às vezes você é tão escasso, que você não compartilha nem aquilo que não é seu. Que não vai te dar esforço nenhum. Por quê? Porque tem a escassez guardado dentro, sabe? Tem a escassez. William, o que é a escassez? É a falta. É a falta. E é muito difícil você se libertar, às vezes, dessas escassez, sabe? Sabe por quê? Porque a mente, ela fica muito confusa, muito perturbada. Você pode observar, olha, tem escassez em toda a área da nossa vida. Na financeira, como eu falei, às vezes você não tem dinheiro para nada. Eu não sei se você já ficou assim. Para nada mesmo. É terrível. Mas tem outros tipos de escassez também. Às vezes é crises no relacionamento. A pessoa ela tem escassez na convivência com seu marido, com seu cônjuge, com seus filhos. Escassez do que, William? Escassez de carinho. Escassez de amor. Você pode observar que tem casais que eles entram em um ciclo de brigas que eles não param de brigar, todo dia tem uma discussão, todo dia tem uma palavra agressiva. E eu vou te falar uma coisa, boa parte desses casais, eles se dizem cristãos que acreditam em Deus. E eles xingam um ao outro, eles xingam os filhos. Jesus Cristo, ele diz que no dia do juízo final, todo homem prestará contas de toda palavra inútil que sair da sua boca. A pessoa ela é escassa de carinho. Tanto ela não consegue dar carinho, não consegue dar uma palavra. Então muitos casais eles vivem assim, eles são escassos de paciência. Não tem paciência. Não tem paciência com o esposo, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos. O filho às vezes vem mostrar um desenho. Nossa, não quero saber não, tem um monte de coisa para resolver, nem não dá um elogio para o filho, não tem paciência para nada.
E o que acontece? Tudo isso que a pessoa vai vivendo, essa escassez, às vezes financeira, a falta, presta atenção nisso que eu estou te falando, a falta. Eu estou te falando isso porque às vezes você vive tudo isso que eu te falei. E o maior problema é você se acostumar com isso. Porque você vai perceber que essa loucura que às vezes uma pessoa vive, boleto para pagar, colégio de criança para pagar, material para comprar, comida dentro de casa. Você tem que sair para trabalhar. Você tem esse problema dessa falta dentro de casa, começa a te dar uma insatisfação. Isso vai te dando uma sensação de que a vida está muito pesada. Porque é muito difícil. Tem momentos na vida da gente que você sente vontade de desistir de tudo. Desistir mesmo, você está entendendo? Tem pessoas que elas fazem isso, faz de conta que aqui, atrás de você, aqui, olha, tem um cabo de força, um cabo de energia. Tem pessoas que querem pegar esse cabo de força aqui, ó, e desligar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Porque não aguenta mais. Isso começa a gerar na pessoa uma sensação de uma vida muito pesada. O relógio toca de manhã cedo, você precisa se levantar, e você queria ficar um pouquinho mais na cama, mas você não consegue. Você começa a observar que a sua vida todo o tempo é do mesmo jeito, as coisas elas não mudam. Você começa a observar que o relacionamento é do mesmo jeito, que todo mês, quando chega dia 1º, dia 2, você recebe, no dia 5 você não tem mais nada. Começa a observar que tudo está se repetindo, e aí você se pergunta, meu Deus do céu, como é que eu posso mudar esse cenário na minha vida? Se você passou por tudo isso, eu estou te falando aqui algumas coisas que eu estava pensando sobre a minha própria vida. E aí eu acabei lembrando de uma história. Não sei se você já ouviu falar, um profeta chamado Eliseu. Olha o que acontece, presta atenção nessa história aqui, o que acontece. Tinha uma mulher, a palavra de Deus ela diz que tinha uma mulher que ela chega para esse profeta Eliseu, era um profeta de Deus, isso está escrito na palavra de Deus, viu? Essa mulher ela chega para esse profeta desesperada, e ela fala com o profeta Eliseu, que olha, eu sou mulher daquele discípulo que anda com vocês, você sabe disso. Meu marido era um homem fiel, temente a Deus. Só que ele morreu, você sabe que ele morreu. E agora eu estou com um problema terrível. Porque veio alguém agora me cobrar por uma dívida e eu não tenho como pagar. E ele está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Ela chega desesperada e fala isso para o profeta Eliseu. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, isso era uma lei judaica. Quando uma pessoa está devendo a outra e ela não tem dinheiro para pagar, o que ela faz? Ela é tomada como escrava. Quando alguém não tem dinheiro para pagar a dívida, alguém da família é pego e ela vai trabalhar de escravo para essa pessoa. Ela vai ser escrava. E sabe o que acontece? E isso é na lei, viu? Na lei judaica. Para essa pessoa ser liberta, para alguém pagar essa dívida, tinha que ser alguém da família. Então essa mulher ela estava desesperada. Por quê? Porque era a lei. Essa pessoa que tinha que receber esse credor, ele podia pegar os filhos dela como escravo. Então ela chega para o profeta Eliseu, desesperada, querendo uma ajuda. Quando uma pessoa chega assim, eu comecei a pensar a respeito desse desespero, né? Então, Eliseu, quando escuta essa mulher chegando,
Ele não chega e não chama ela assim, ei, vamos embora fazer uma oração aqui. Não, não. Ele não fala nada disso. Sabe o que ele faz com essa mulher? Ele faz uma pergunta para ela. Ele pergunta o seguinte: o que é que você tem na sua casa? Presta atenção nessa história que isso vai destravar a sua cabeça, viu? Presta atenção. Olha, faz o seguinte, está falando, Claudinei está falando, entra no grupo. Para quem não sabe, tem um link bem aqui do lado, olha. Para você que é novato, entrar no link. Entrar no grupo, é um grupo de WhatsApp, onde a partir de segunda-feira você vai receber um conteúdo diferenciado. Você entra no grupo VIP e aguarda lá. Então o que acontece? O profeta Eliseu, ele chega para essa mulher desesperada e faz uma pergunta para ela. O que é que você tem lá na sua casa? Por que o profeta, ele já não vai logo resolvendo, já não vai logo chamando ela para um canto para fazer oração? Não, ele faz uma pergunta e ele leva aquela mulher que está desesperada a pensar. E é justamente isso que eu quero que aconteça com você nas minhas lives. Que você não fique focado no problema, que o problema ele sempre vai existir, problemas sempre vão existir, mas que você consiga ver a solução das coisas. Então, o profeta Eliseu, o que ele faz? Ele faz uma pergunta para a mulher, o que é que você tem na sua casa, para poder ela refletir sobre o que ela ainda tem na vida dela. Sabe o que acontece? Às vezes, quando a gente tem pouco, às vezes a gente fala que não tem nada. E foi a mesma coisa que aconteceu com essa mulher. Quando o profeta pergunta, o que é que você tem na sua casa? É a mesma coisa que às vezes Deus pergunta sobre os recursos que nós temos, e é para a gente pensar, porque às vezes a solução que a gente está procurando, ela está próxima da nossa vida, ela está próxima da solução. Só que como o problema é muito grande, o desespero é muito grande, você não consegue ver a solução que está próxima. Então o profeta pergunta, a mulher imediatamente ela responde, eu não tenho nada. Eu não tenho nada lá em casa. Na sequência, quando ela responde, eu não tenho nada, ela continua falando, não, eu tenho lá só uma botija de azeite, só isso. Presta atenção. Primeiro ela falou que não tinha nada. E aí, de repente, ela fala assim, não, eu tenho uma botija de azeite lá, só uma. Sabe o que acontece com essa botija de azeite? Acontece que essa pequena quantidade de azeite, ela foi, na verdade, a chave para acontecer um milagre na vida daquela mulher. Você vai perceber que, por exemplo, você pode perceber que essa mulher, ela poderia nem ter percebido, ela poderia ter negligenciado essa informação para o profeta. Falar assim, eu não tenho realmente nada. Porque uma botija não ia fazer diferença ela falar que tinha, mas fez. Ela falou, eu não tenho nada. Aí de repente, não, para aí, eu tenho uma botija de azeite. É a única coisa que eu tenho lá em casa. Aí quando você olha para a sua vida, para você entender sobre isso que eu estou te falando, se eu perguntar agora aqui para você, quantos defeitos você tem? É capaz de você não parar mais de escrever aqui. É ou não é? Quantos defeitos você tem? Aí você fala, muitos. Escreve aí para mim. Aí você começa a escrever. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E vai escrevendo. Aí eu pergunto para vários. Aí eu pergunto para você o seguinte. Quantas qualidades você tem? Que problema. A maior parte das pessoas, elas têm dificuldades em observar as suas qualidades. Mas elas são muito boas em falar sobre os seus próprios defeitos. Por que às vezes, nós gostamos de plantar essa semente dentro da gente, dentro da nossa cabeça? Por que às vezes é tão difícil você acreditar em um elogio, mas é tão fácil você guardar na sua mente uma palavra que te coloca para baixo, uma palavra que não demonstra verdadeiramente quem você é? Por que é tão difícil você olhar as suas qualidades?
Por que é tão difícil você reconhecer pelo menos uma qualidade que você tem? Essa mulher aqui, olha, primeira coisa, o que é que você tem na sua casa? Você está passando dificuldade? Estou muita. Eu não tenho nada. Não, para aí. Eu tenho só uma botija de azeite. Às vezes na nossa vida acontece muito isso, sabe? A gente quer ser reconhecido por outras pessoas, você quer ser tratado bem por outras pessoas, pelo seu filho, pelo seu marido, você quer ser elogiado, elogiada, mas você própria não consegue ver as coisas boas que você tem, os dons que Deus te deu, os recursos que você tem ali naquele momento para fazer alguma coisa por você. Não consegue ver. Você entende isso que eu estou lhe dizendo? Isso é um momento, é uma fase da sua vida. Ainda você não está vendo. Deixa eu só tomar uma água aqui. Está fazendo sentido para você o que eu estou dizendo? Escreve assim, demais. Se estiver fazendo. Se não tiver, escreve aí nada. Demais ou nada. Está fazendo sentido para você? Eu estou te falando isso porque talvez aquilo que você mais busca, aquilo que você mais precisa, já está nas suas mãos e você não consegue ver. Aquilo que você mais precisa para começar a grande mudança que você quer, às vezes já está nas suas mãos e você não consegue ver. Foi a mesma coisa que aconteceu com essa mulher aqui, olha. Desesperada, vão levar os meus filhos como prisioneiros. O que você tem para resolver esse problema? Para pagar essa dívida? Para pagar? Eu não tenho nada. Calma aí. Eu tenho uma botija de azeite. Sabe o que Eliseu falou? Presta atenção. Eliseu, o profeta, ele chega para essa mulher, ela falou que tem uma botija, né? Com azeite. Ele falou o seguinte: vai na vizinhança, faz o seguinte, pede vasilhas, utensílios, pede vasilha, pede balde, pede isso, pede aquilo dos seus vizinhos. E faz o seguinte, não pede pouco não, pede muito. Ele fala isso para ela, pede muito. O que você conseguir, pede muito dos seus vizinhos, vasilha. Aí você faz o seguinte, você pega os seus filhos, entra dentro da sua casa, presta atenção nessas palavras, pede dos vizinhos a maior quantidade que você puder de vasilhas, entra dentro da sua casa, olha a sequência, ele está passando uma instrução para ela, entra dentro da sua casa com seus filhos, feche a porta, pegue essa botija que tem azeite e começa a derramar o azeite dentro dessas outras vasilhas, até encher. Calma aí, como é que é? Como é que é essa história? Vamos lá, vamos ver se a gente entendeu aqui. Eu estou precisando de alguma coisa, eu estou desesperado, eu falo com uma pessoa para ela me dar uma orientação, me dar uma ajuda, eu digo para ela que eu tenho uma vasilha só, que está cheia de azeite, era a única coisa de valor, viu, que essa pessoa tinha, era essa botija de azeite, estava cheia de azeite. Hoje em dia você compra azeite no supermercado, né? Antigamente, pimenta do reino, azeite, era uma das coisas mais caras que tinha, viu? Sal. Era muito caro, principalmente isso, pimenta do reino, azeite. Então o que acontece? Ele está falando que é para eu pegar a minha vasilha, que tem azeite dentro, abrir, derramar, eu não vou derramar aqui porque senão vai cair. Eu deveria ter pego aqui uma coisa para te mostrar bem. Enche essa vasilha, quando ela encher, eu pego outra vasilha e encho, pego outra vasilha e encho. E isso aqui não vai acabar não? Ela não perguntou, ela só foi lá e fez aquilo que o profeta estava falando. Presta atenção. Vocês entenderam o que foi que ele falou?
pega o azeite que está dentro da tua vasilha e começa a encher as outras vasilhas. E foi isso que ela fez. Ela emprestou, foi lá, chamou os filhos dela para dentro da casa e começou. Pegou aquela botija dela e começou. Agora, antes de eu te explicar isso, eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele fala detalhadamente o que ela tem que fazer para resolver o problema dela. Ele passa uma instrução. A maior parte das pessoas, elas têm muita dificuldade em obedecer instruções. Às vezes eu pego e falo aqui no grupo o seguinte: escreve aí, eu estou livre. Aí a pessoa vai lá e escreve assim: eu não consigo me libertar. Nossa, mas não foi isso que eu falei. Eu estou falando, escreve aí o seguinte: eu vou realizar os meus sonhos. A pessoa vai lá e escreve: eu não consigo realizar. Você não está entendendo, não? Dificuldade em compreender instruções. As pessoas têm muita dificuldade nisso. Elas reclamam das suas vidas, mas quando você compra, por exemplo, um aparelho eletrônico, pode observar, principalmente homens, eles querem montar tudo sozinho, sem nem ler o manual. Tem muita dificuldade em atender instruções. Essa mulher, ela faz o seguinte: você pode perceber que o profeta Eliseu, ele não pediu uma coisa grandiosa para essa mulher, não. Ele pediu uma coisa simples. Da mesma forma que às vezes quando eu peço para você aqui, ó, compartilha, além de ajudar essa live chegar a mais pessoas, você também vai estar aprendendo a compartilhar as coisas da sua vida. A compartilhar as coisas que não te servem mais, a compartilhar as coisas que está te machucando, a compartilhar alimentos, roupas, tudo isso é o quê? Uma instrução que você está recebendo, mas às vezes não faz. Não faz, porque eu estou assistindo aqui, mas eu não quero compartilhar com ninguém, não. Isso não é para mim. Isso não é para mim. É a pessoa que tem dificuldade em compreender instruções. Então, o que acontece? Você vai perceber que o profeta Eliseu, ele passa para essa pessoa, para ela simplesmente obedecer e agir. Obedecer e agir. Está recebendo uma instrução. Vai lá, faz e age com aquilo que você tem. Faz com aquilo que você tem. E o que foi que essa mulher fez? Ela foi lá e fez. Por que ela fez? Eu acredito que ela também não entendeu direito, da mesma forma que eu não entendi direito. Como é que você tem uma vasilha cheia de azeite, você pega mais 30 vasilhas, na palavra de Deus não diz a quantidade, mas diz que eram muitas. Como é que você pega um monte de vasilha igual a essa, só para você entender? O azeite, ele cabe só daqui até aqui. Como é que eu consigo, com essa quantidade aqui, encher outras 10 vasilhas? Explica um negócio desse para mim. Não tem como. Só que a mulher, ela não perguntou. Sabe o que ela fez? Ela só foi e fez. Por que isso, William? Porque a fé, quando você tem fé, uma fé verdadeira, ela não depende de quantidade. Ela não depende da situação. Você só vai lá e faz. O que é isso, William? Obediência. Obediência. Sabe o que acontece? Tem coisas, às vezes, que acontecem na nossa vida que você acha que você é pequeno, que você não consegue fazer. Às vezes você pensa que as coisas que você tem é inútil quando você vai falar, as palavras que você vai falar para alguém é inútil. É inútil você dar a sua opinião. É inútil você chamar o seu marido, seu filho para sentar. Ei, vamos embora conversar aqui, vamos resolver essa situação. Às vezes você acha que o pouco que você tem, o pouco que você sabe, não vai ajudar na vida de alguém, não vai ajudar na sua própria vida.
é você ter fé para você agir com o pouco que você tem. Entende isso? Então o que acontece? Muitas vezes nós esperamos que o milagre na nossa vida venha de algo grande. Não. É de coisa pequena. Você precisa dar o primeiro passo para Deus agir. Presta atenção. Você precisa dar o primeiro passo para Deus agir. Para uma árvore crescer, você precisa colocar a semente no solo. Senão não nasce. Para o seu relacionamento melhorar, você precisa dar o primeiro passo para resolver isso. Para a sua vida financeira melhorar, você tem que dar o primeiro passo para Deus agir. Às vezes você está esperando que uma grande coisa aconteça na sua vida para dar uma reviravolta. Sabe o que acontece? Às vezes na nossa vida, não é a falta de recurso, viu? Às vezes o nosso recurso é pouco mesmo. Só que às vezes não é a falta de recurso, às vezes não é a falta de tempo, não é a falta de dinheiro. E o que é, William? É a falta de fé, é a falta de visão, além da situação que você está vivendo. Sabe o que acontece? Pedro, quando ele saiu do barco, quando Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim, vem Pedro, vem. Pedro, ele olha para Jesus andando sobre as águas. Isso é inacreditável. O nosso cérebro, ele não consegue compreender essas coisas. Aí Jesus olha para Pedro e fala, vem Pedro. Aí Pedro pega e dá o primeiro passo. Pedro dá o primeiro passo, ele começa a andar sobre as águas. E aí Pedro começa a afundar. Pedro, ele não afunda porque o mar está muito agitado, não. Pedro não afunda porque a água é molhada, porque a água ela é líquida, não. Pedro não afunda por isso, não. Sabe por que Pedro afunda? Pedro afunda porque ele para de olhar para Jesus Cristo. Você tem que destravar a sua cabeça. Às vezes a sua vida ela está afundando. É porque você parou de se relacionar, de acreditar em Jesus. O mar, na vida de Pedro ali naquela hora, a tempestade que está acontecendo, é a mesma coisa que às vezes acontece na nossa vida. Aquele furacão, aquela tempestade, é traição, é enganação, é gente que te enganou, é roubando dinheiro, é gente que te traiu, é gente que... Uma tempestade. Sabe o que acontece com o seu coração? Você não pode perder o foco. Não para de olhar. Não para de olhar. Pedro parou. Quando ele para de olhar para Jesus, ele afunda. É quando Jesus pega na mão dele e fala assim, vem aqui, homem de pouca fé. Vem cá, homem de pouca fé. Está fazendo sentido para você? Escreve aí sim. E compartilha. Quantos? 74 compartilhamentos. 30 mil curtidas. Eu já vou terminar a live e a gente não chega nos 50 mil. Eliseu, o profeta Eliseu, ele chega para essa mulher e fala assim, olha, vai, pede as vasilhas, entra para dentro da sua casa com os seus filhos, fecha a porta e começa a fazer isso que eu te falei. Pega aquela vasilha que tem azeite e começa a derramar. Por que Eliseu não falou para essa mulher fazer ali na rua mesmo, de qualquer jeito? Ele fala assim, olha, entra para dentro da tua casa, fecha a tua porta, pega esse botija de azeite e joga nas outras vasilhas e começa a encher todas as outras vasilhas que estão ali disponíveis. Sabe por que ele fala isso? Porque quando você quer que Deus tenha uma ação na sua vida, além de você ter que se movimentar, Deus ele fala no silêncio. Deus ele age no silêncio.
Às vezes você fala que Deus não conversa com você. Deus não fala com você, você não consegue entender. Mas a sua mente, ela é muito confusa, é muito problema. Você não dorme direito pensando nos problemas. Para onde é que foi que o namorado foi? Para onde é que foi que o marido foi? Para onde é que foi que a mulher foi? Será que alguém está te traindo? É ciúmes? É problema relacionado ao dinheiro? São tantos problemas. A sua mente, ela não consegue se tranquilizar. Aí como é que faz para relaxar? Com um homem, mulher dentro de casa, às vezes para sustentar. Tem mulher que trabalha, tem mulher que não trabalha fora de casa, mas ela trabalha com os filhos. Aí o cara ele já não dá conta. Ele não dá conta de sustentar a família direito. Tem boleto para pagar, tem filho, tem um monte de coisa para fazer. Aí quando chega final de semana, o que ele vai? Vou dar uma relaxada. Onde é que ele vai relaxar? Na zona. O bebê. Beber, jogar uma sinuca. Aí ele fica bebendo, fica bebendo, fica bebendo, fica bebendo. Barulho, confusão. Explica para mim. Aí a mulher, ela tá em casa. Aí o cara já chega meio bêbado. Às vezes é meio agressivo, ela já está mordida da vida porque ela ficou com uma criança dentro de casa que não fica quieta, porque você que é mulher, você sabe o que é cuidar de uma criança. Chegou no horário, o seu marido não chegou ainda e você fica pensando, será que tem outra mulher? Onde é que ele está? Fala para mim. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Não tem como. Não tem como. Você entende isso que eu estou te dizendo? Às vezes você quer uma grande mudança na sua vida, mas se você não começa por você, se você não começa a compreender o básico, você vai passar a sua vida toda querendo e buscando algo que você nunca vai ter. A maior parte das pessoas vivem desse jeitinho que eu estou te falando, viu? Elas buscam coisas que elas nunca vão ter. Vamos continuar aqui o que eu estava falando para você. Essa mulher, ela começa a colocar... Ela entra dentro da casa e ela começa a despejar o azeite na primeira vasilha. Ela enche a primeira vasilha. Derramou aqui. Faz de conta que isso aqui é uma vasilha. Derramou. Encheu a primeira vasilha. Eu acredito que aquela mulher ela ficou sem compreender. Porque tinha vasilhas, provavelmente, que eram maiores do que aquela que ela tinha. Só que quando ela começava a derramar o azeite não parava de sair dessa vasilha aqui, olha. E ela enche uma. Ela enche 2 vasilhas. Ela enche 3. E ela começa a encher. E o azeite não para de sair da vasilha. Inacreditavelmente, não para de sair o azeite. Aí chega um momento que ela fala assim, traz uma vasilha, mais uma vasilha. Ela grita para o filho dela, traz mais uma vasilha. E o filho fala o seguinte, acabou a vasilha. Não tem mais vasilha. Quando ele fala que terminou a vasilha, imediatamente para de jorrar azeite. Para. Todas as vasilhas cheias e o azeite parou. A partir do momento que o menino falou assim, não tem mais vasilha. Quando você para de acreditar, o milagre para de acontecer. Tudo acaba quando você para de acreditar. William, o que você quer falar com essa história que você está contando aí? Eu estou contando para você que Deus, Ele tem abundância para colocar na nossa vida. O problema é que às vezes a gente não tem disponibilidade de vasilha. Você não está disponível para receber aquilo que Deus tem para a vida de cada um. Olha, o azeite ele só parou de multiplicar, presta atenção nisso, isso é sensacional isso que eu estou te falando. O azeite ele só parou de multiplicar quando não tinha mais vasilha para receber. Às vezes você quer na sua vida receber. Mas Deus não vai colocar as coisas na sua vida de qualquer jeito, se você não tiver, às vezes, com o coração aberto. Às vezes o seu coração, a sua mente é uma vasilha, mas ela está virada para baixo.
Deus tem coisas para te falar, mas o seu coração é trancado. Deus tem coisas para falar para você, para o seu marido, mas não tem vasilha. Você entende isso que eu estou te falando? O azeite ele só parou de jorrar quando o filho falou, acabou a vasilha, não tem mais vasilha. Sabe o que acontece nesse momento? Aconteceu nesse momento todas as vasilhas cheias. A mulher, ela volta lá com o profeta Eliseu e ela diz o seguinte, aliás, e o profeta Eliseu, ela conta o que aconteceu, né? E o profeta, ele diz o seguinte para essa mulher, você faz o seguinte agora, você pega o azeite, paga a tua dívida e com o que sobrar ainda dá para você e seus filhos viverem. Você imagina o alívio daquela mãe desesperada que ia perder os 2 filhos, que ia ser entregue como escravo para pagar a dívida da família. Deus, escuta isso que eu estou te falando. Deus, ele multiplica quando você tem um propósito. Deus multiplica quando você tem um propósito. Quando você começa a agir com fé, mesmo sem você entender completamente o que vai acontecer na sua vida, o milagre ele começa a acontecer. Você já ouviu falar várias vezes que algumas pessoas elas querem que Deus faça tudo por elas. Elas vão na igreja, elas se ajoelham, elas choram. A pessoa, aí eu imagino Deus ouvindo a pessoa falar, ela chorando de joelhos todo dia na igreja e falando assim, faça Deus com que o meu casamento melhore, que eu e o meu marido parem de brigar, que que a gente possa conversar todo dia sem brigar. Aí Deus olhando assim, só fazendo assim. É você, mulher tola. É você, homem tolo. É vocês que têm que fazerem. Eu já fiz todas as coisas. Eu só faço aquilo que é impossível. É você quem tem que fazer. Eu só faço o impossível. O que você está querendo que eu faça é a coisa mais fácil do mundo. É você se entender, é vocês se respeitarem, é vocês se amarem. Só isso que você precisa fazer. Você quer que eu resolva? A comunicação no seu relacionamento? Não. Vamos lá, vamos fazer cursos, vamos ver se tem curso na sua igreja, compra um curso pela internet, faz alguma coisa, mas resolva esse problema dentro. Se você não sabe se relacionar, aprenda a se relacionar. Se você não aprendeu isso dentro da sua casa, com seus pais, aprenda, porque senão você vai ter problema o resto da sua vida. E sabe o que acontece? Às vezes, quando nós olhamos uma dificuldade na nossa vida, que você tem pouco, né? O milagre, eu fico pensando nessa mulher, né? Quando ela chega, eu tenho isso, e como é que faz para mim encher 50 garrafas dessa com aquilo que eu tenho aqui dentro? Não tem jeito. Ah, mas eu tenho um plano e esse plano ele não dá certo. Quando está na mão de Deus, sabe o que acontece? Você não precisa na tua vida ter um plano perfeito para melhorar o seu relacionamento. Você não precisa ter um plano perfeito para melhorar a sua mentalidade, para melhorar as suas emoções. Você não precisa ter um plano perfeito para melhorar a sua empresa. O que é que eu preciso ter então, William? Você só precisa ter a confiança de dar o primeiro passo. Você só precisa ter a confiança, a fé que Pedro teve, de quando olha Jesus em cima da água, e ele fala, vem. Eu imagino Pedro. Eu estou falando aqui para você e eu estou me arrepiando, sabe por quê? Porque eu tenho medo de água. Não é que eu não tome banho não, viu? Eu gosto de tomar banho, mas eu tenho medo de água, de oceano, de rio, dessas coisas.
Sabe, às vezes eu vejo aquelas imagens de navio no meio do mar, nossa, eu fico todo arrepiado. Só de eu falar aqui para você, eu imagino Pedro e Jesus Cristo falando, vem, William. Você está entendendo? Eu olhando para aquelas tempestades, para aquela água, o que eu ia fazer ali? O que você acha? O que você acha? Fala para mim. Aí Pedro, ele deu o primeiro passo. Não, eu não tenho fobia de água, Erlando. É assustador. É assustador aquilo ali. E Pedro deu o primeiro passo. Então eu quero falar para você que o que acontece, o milagre na vida de uma pessoa, essa mudança que acontece, você não precisa ter um plano perfeito para você mudar a sua situação, mas você precisa dar o primeiro passo. O que foi que o profeta Eliseu falou? Vai lá, arruma uma vasilha. Arruma sua mente. Pega aquilo que você tem e começa. Talvez hoje em dia, sabe o que acontece? Talvez hoje em dia você não tenha na sua vida, não esteja vivendo aquilo que você deseja. Não é porque você não tem. É porque você não consegue ver aquilo que você já tem. Como é que você começa a fazer com aquilo que você já tem? Quer que eu te explique melhor? Por exemplo, às vezes você olha para o seu relacionamento completamente desgastado, onde vocês já não se beijam mais. Pior, beijo. Beijo nem se fala. Eu estou falando de abraço. Eu estou falando de palavras de carinho. Estou falando de se olhar. As pessoas, os casais, observa isso na sua vida. Qual foi a última vez? Isso tem que abrir a tua cabeça. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu cônjuge? Olhou nos olhos dele, assim, não vou nem falar a palavra eu te amo. Você só olhou nos olhos dele e ficou assim, olhando, do jeito que você está olhando para mim. Quanto tempo faz que você não faz isso? As pessoas, elas não se olham nos olhos. E elas falam que se amam. Às vezes você tem um relacionamento que está ruim, mas é o pouco que você tem. Mas às vezes aquela mulher lá, ela não é a pior mulher do mundo, não. Nem o seu marido é o pior marido do mundo, mas vocês não conseguem se entender, mas é o pouco que você tem. Dê o primeiro passo e coloque na mão de Deus. Faça que nem essa mulher aqui, olha. Vai jorrar azeite. Dê o primeiro passo. O primeiro passo de chamar para conversar. O primeiro passo de uma palavra de carinho. Dê o primeiro passo. Dentro da minha casa, William, é uma desgraça. Com meu filho, financeiramente, é tudo. Dê o primeiro passo. Chame para conversar. É o relacionamento ruim que você tem? Não tem agressão, mas vocês não estão conseguindo conviver? Dê o primeiro passo. Entre no seu quarto e coloque na mão de Deus, mas dê o primeiro passo. E dar o primeiro passo não é fechar as portas e se ajoelhar, não, viu? Esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é você se disponibilizar. O que foi que a mulher fez? Ela estava com um problema. Ela foi procurar alguém que tinha uma solução para ela. Ela foi procurar Eliseu, o profeta. William, eu não tenho Eliseu na minha vida, então procura o seu líder religioso aí. Procure um curso dentro da sua igreja, isso que eu já falei. Procure alguém que possa ajudar vocês para você dar o primeiro passo e entregue para Deus. Dê o primeiro passo e entregue para Deus. Sabe o que acontece? Essa história que eu acabei de falar para você, e eu já quero terminar a live. Essa história, ela revela assim para mim que às vezes na nossa vida, é a gente mesmo, sabe, que acaba limitando as nossas bênçãos. O profeta falou assim, arruma muita vasilha. Aí você às vezes não acredita que o impossível pode acontecer. Pode?
Pode. O possível você faz. E o impossível Deus vai fazer a partir do momento que você dá o primeiro passo. Não esquece disso daqui não, olha. A vasilha, ela vai jorrar azeite na sua vida. Mas para isso você tem que crer. Você tem que ter fé. Você tem que dar o primeiro passo. Sabe por quê? Porque a prova da sua fé é o primeiro passo. Olha isso. Não importa se a sua boca fala que você tem muita fé, que você vive na igreja todo o tempo, não importa. A fé, a prova da sua fé é o primeiro passo, é a ação. A fé, ela só é uma semente. A fé, ela não tem poder de realizar nada na vida de ninguém. Ela por si só, compreenda isso que eu estou te falando. A fé por si só, ela não realiza nada na vida de ninguém. A fé por si só. Por quê? Porque a fé, ela é uma semente. É por isso que você vai ouvir na palavra de Deus que a fé, sem obras, ela é morta. Porque ela só é uma semente. Se você não planta essa semente, não nasce nada. Nada. A fé, ela é morta. É uma semente morta. Então, o que acontece? Nessa história que eu contei hoje para você, na maior parte das vezes, nós mesmos é que limitamos as bênçãos na nossa vida. E aí, eu pergunto para você, você está abrindo espaço para Deus derramar azeite em abundância na sua vida? Entenda isso. Quando você olha para uma coisa, você vê um relacionamento destruído. O que é aquilo ali? É a escassez. Você vê falta de dinheiro, é a escassez. Você vê a falta de felicidade, falta de paz, falta de tudo, falta de tranquilidade na sua vida. Isso se chama escassez. É a falta. Aquela mulher, ela estava em falta. Sabe o que acontece? O que Deus fez na vida dela? Deus, ele é uma fonte infinita. Sabe o que acontece? Deus transforma a escassez em abundância. É Deus que faz isso. É por isso que você já deve ter ouvido. Na verdade está escrito assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que está escrito. Sabe por quê? Porque é Deus que tira a pessoa dessa escassez. Em tudo, nos relacionamentos, na mentalidade, na falta de paz, na falta de tranquilidade, tudo. Então hoje eu falei para você que se você tiver um comportamento onde você tenha fé de dar o primeiro passo em qualquer área da sua vida, esse é o comportamento que pode mudar o seu destino. Para daqui uns dias você olhar para a sua vida e você pensar o seguinte: eu dei o primeiro passo há não sei quantos dias atrás, semana passada, mês passado, ano passado, mas eu dei o primeiro passo. Em qualquer área da sua vida, você vai perceber que o comportamento, a ação, vai mudar o seu destino. Eu espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu te falei, viu? William, onde é que está escrito isso que você falou aí? A história, viu? Está em 2 Reis, capítulo 4. Tá bom? A história dessa mulher, depois você vai lá e lê novamente. Fez sentido para vocês o nosso encontro de hoje? Fez sentido para você? Eu quero aproveitar, olha que tem 250 pessoas na live, e falar o seguinte: clica no link. Se você ainda não entrou no grupo, coloca foguinho aí. Para quem a mente fez assim, olha, William, minha mente hoje fez assim, olha. Então coloca o foguinho. E eu vou te falar mais. Eu não quero que você viva aqui comigo só me ouvindo, não, viu? Isso não tem resultado nenhum na vida de ninguém, nem na minha e nem na sua. Isso não tem resultado nenhum. Você precisa fazer, dar o primeiro passo, acreditando naquilo que você não consegue ver. Olha isso. Você tem que dar o primeiro passo
em direção a algo que você deseja, sem mesmo nem ter certeza. Nem ter certeza. Às vezes você não sabe nem direito o que você quer, mas tem algo que te chama. É a alma te chamando para algum lugar. Dá o primeiro passo. Fez sentido para vocês? Que bom, gente, que bom. Então clica aqui, olha. Clica aqui, entra no grupo, tá bom? Meu muito obrigado. E você que me acompanhou aqui até agora, tenha uma boa noite e descanse. Reflita sobre tudo aquilo que nós falamos e faça a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Tchau, tchau.